Boa tarde, alunos. Então, voltamos na nossa segunda semana de junho, né? Hoje, segunda-feira, dia 8 de junho. Espero que todos estejam bem, não é? Se cuidando, cada um no seu lugar, na sua casa, tomando os devidos cuidados para que tudo isso passe logo. Então, em uma das nossas aulas da semana passada, nós trabalhamos o gênero textual carta, não foi? Onde vocês puderam ler esse texto, que foi uma carta, né? Onde o remetente foi a nossa amiga Terra. Então, tenho certeza que vocês leram, releram e puderam destacar aí os pontos principais. Por exemplo, como eu pedi, dos problemas que a Terra cita, chamando a nossa atenção. Porque o objetivo da carta foi para que nós fizéssemos uma reflexão das nossas ações aqui no planeta. Então diz assim: Senhor morador, gostaríamos de informar que o contrato de aluguel que acordamos há milhões de anos atrás está vencendo. Precisamos renová-lo, porém temos que acertar alguns pontos fundamentais. Você precisa pagar a conta de energia. Está muito alta. Como você gasta tanto? Antes, eu fornecia água em abundância. Hoje, não disponho mais desta quantidade. Precisamos renegociar o uso. Por que alguns na casa comem o suficiente? Às vezes, até desperdiçam e outros estão morrendo de fome se o meu quintal é tão grande. Você cortou as árvores que dão sombra, ar e equilíbrio. O sol está quente e o calor aumentou. Você precisa replantá-las novamente. Todos os bichos e as plantas do meu imenso jardim devem ser cuidados e preservados. Procurei alguns animais e não os encontrei. Sei que quando aluguei a casa, eles existiam. Precisam verificar que cores estranhas estão no céu. Não vejo mais o azul. Por falar em lixo, que sujeira, hein? Encontrei objetos estranhos pelo caminho. Isopor, pneus, plásticos, latas. Não vi os peixes que moravam nos lagos, rios e mares. Vocês pescaram todos? Onde estão? Bem, é hora de conversarmos. Preciso saber se você ainda quer morar aqui. Caso afirmativo, o que você pode fazer para cumprir o contrato? Gostaria de ter você sempre comigo, mas tudo tem um limite. Você pode mudar? Aguardo respostas e atitudes. Sua casa, a terra. Então, olha só. Vocês observaram que realmente foi chamar nossa atenção, fazer com que a gente pare para refletir, pensar um pouco e até identifica quais são esses problemas que estão sendo observados aqui, né? Que estão acontecendo. Vocês observaram que fala que antes tinha água em abundância, hoje não tem mais. Nós sabemos, né, que o nosso planeta ele tem a maior quantidade dele é água. Nós temos mais água do que terra. Porém, dessa água é o mínimo que nós temos de água potável, a água que nós podemos utilizar, nós e os animais, não é isso? Nós temos mais águas salgadas, temos as geleiras. Fala também sobre o desmatamento, o corte de árvores. Fala sobre a poluição do ar, sobre animais, como disse, né, que tinha anteriormente e hoje não os encontrou, hoje não os encontram. Então, muitos animais em extinção, não é? Fala também sobre o lixo. Quanto lixo que nós temos, quanto lixo nós produzimos diariamente. Então, falta ter um cuidado nosso com o nosso lixo diário, com o nosso consumo, o consumo desnecessário, né? Nós produzimos bastante lixo. E aqui você pode observar que fala de lixo que ele vai levar um certo tempo na natureza para se decompor, anos e anos. Então, nós temos aí também uma possibilidade que seria reaproveitar, né, alguma parte desse lixo, produzir menos e também reaproveitar, que seria o caso da reciclagem.
E aí, ela espera que a gente dê uma resposta. Então, aguardo respostas e atitudes. Nós vamos enviar também uma carta respondendo a nossa amiga Terra, certo? Então, a nossa resposta para a nossa amiga Terra, nós vamos trabalhar em outra aula, onde nesse momento eu vou trabalhar com vocês algo que foi possível observar aí nesse texto. Nós vamos trabalhar agora a pontuação. Então, vocês puderam observar, voltem novamente a olhar o texto, vocês puderam observar que há vários sinais de pontuação. E por que a necessidade em utilizar, em ter atenção com esses sinais de pontuação? Ao escrever. Então, quando nós escrevemos, nós não escrevemos apenas por escrever. Então, há a importância de, ao se escrever, você vai transmitir ideias. E, além de ter cuidado com a escrita, utilizar uma escrita correta, nós também temos que ter cuidado com a pontuação. Pois, se eu não utilizar a pontuação correta, a pessoa que irá ler aquilo, quando eu escrevo algo para alguém. A pessoa que vai ler aquilo talvez não entenda. Então, talvez eu não passe a ideia que eu quero. Então, vocês podem observar aí que há vários sinais de pontuação. E eu vou começar a falar um pouquinho para vocês sobre esse sinal de pontuação aqui, que é a vírgula. Olha ela. Tão utilizado por nós. Qual a finalidade desse sinal de pontuação? Então, nós sabemos que quando nós escrevemos, que utilizamos a vírgula, nós estamos dando uma pequena pausa, ou talvez até separando algumas palavras em uma citação. Então, essa é a vírgula. Quando nós lemos ou escrevemos, ela representa uma pequena pausa. Depois dela, nós vamos falar sobre esse. Quem é esse aqui? O ponto final. Então, ele é utilizado para indicar que aquela frase, ela terminou, indicar o final daquela frase. Algumas abreviaturas também é utilizado ponto. Quando eu vou escrever a palavra Senhor e coloco lá as letrinhas e no final coloco um ponto. Então, não vai a palavra toda. Então, é uma abreviatura. E esse aqui? Quem é ele? Tão conhecido? Sim, ele é o ponto de interrogação. Se você observar, tem tantas indagações, tem tantas perguntas aí que a Terra nos faz e ele está lá presente. Então, é indicado quando nós fazemos uma pergunta em frases interrogativas, o ponto de interrogação. Temos também o ponto de exclamação. Nós usamos em frases exclamativas e são frases que expressam medo, alegria. Então, nas frases que nós temos esse sinal de pontuação, é uma frase que, ao ler, você lê com uma entonação diferente. Então, expressam medo, espanto, alegria, entre outras coisas. Vemos aqui também esse ponto e vírgula. Nós vimos o ponto, vimos a vírgula e aqui é ponto e vírgula. Então, é um sinal de pontuação em que ele dá uma pausa maior que a vírgula. Vemos também esse aqui, tem bastante dele no texto, onde cada parte, cada fala que o planeta Terra vai destacando para a gente está lá. Então, indica a fala de alguém em um diálogo, indicando a fala de um personagem, é o travessão. Temos também esse aqui. Quem é ele? Ele são os dois pontos. Eles nós utilizamos muito, tem outras utilidades, mas nós utilizamos quando nós vamos fazer uma citação. Por exemplo, se eu fosse escrever assim, a Terra destacou alguns problemas. Como? Aí, 2 pontos. Eu vou dizer quais são os problemas que a Terra destacou para a gente. Então, é a finalidade desse aqui, os 2 pontos. E temos, lá no finalzinho, em uma das últimas frases, esse aqui. Quem é que é esse aqui?
Então, temos também esse aqui. Lá no finalzinho do texto, se vocês puderem observar, está lá. Quando ela diz que isopor, pneus, plásticos, latas, ela cita os tipos de lixo que são encontrados por aí e usa reticência para mostrar que aquele pensamento ele foi interrompido, aquela frase ela ainda tem, ela continua, entenderam? Então, esses são alguns sinais de pontuação que nós vimos no texto, e eu vou enviar para vocês um link onde vocês vão acessar lá uma partezinha explicando sobre os sinais de pontuação e depois vão anotar no caderno de vocês, tá certo? Então, essa é a nossa aula de hoje, língua portuguesa.